Ei, você, tá se sentindo ansioso com o seu futuro? Acha que a vida de todo mundo tá acontecendo menos a sua? Acha que tudo que você tá fazendo não é o suficiente? Bom, a gente precisa conversar sobre isso. Mentira, eu não tenho uma vinheta ainda, então corta essa parte. Oi, meu nome é Carol, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E eu tô aqui pra te ajudar a ter uma vida mais leve e simples. O tema de hoje vai ser como as redes sociais, autocobrança e ansiedade estão inteiramente ligados e como você pode estar lidando com elas e em como eu tô tentando lidar com isso. Bom, vamos começar falando sobre como começou a minha autocobrança ou a minha ansiedade em relação ao futuro. Bom, na minha infância, eu sempre fui o tipo de criança que eu super gostava de me destacar na escola, gostava de tirar boas notas e tal, sempre fui muito dedicada. Até aí não era um problema e era até saudável. Até chegar na vida adulta, adolescência / vida adulta, onde eu comecei a sentir esse peso da autocobrança e ansiedade com mais facilidade, né? Eu tinha uma ansiedade pelo futuro, tipo, o que eu vou ser, o que eu preciso fazer. Eu sempre me senti muito perdida. E assim, não é uma característica minha. Eu sei que você aí também já passou por isso, né? Aquela época dos 18, acabando a escola, todo mundo perguntando, ai, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Enfim, dá um nó na nossa cabeça, né? Eu descobri e fui percebendo que a minha ansiedade sobre a autocobrança, sobre o meu futuro, ela era muito mais acionada quando eu entrava nas redes sociais. Por quê? Gente, infelizmente, quando a gente entra em redes sociais, é uma coisa... É um filtro, né? É um corte da vida de uma pessoa. E eu acho que é justamente isso que a gente tem que ter a consciência. Muitas das vezes a gente acredita que aquilo ali é uma verdade absoluta e que a vida daquela pessoa é perfeita, enfim. E isso faz com que a gente se frustre, né? Tipo, nossa, a vida de fulano tá acontecendo e a minha não tá. Houve uma época no Instagram, vou falar do Instagram especificamente, porque foi a rede social que acabou me desestabilizando mais. Eu sempre usei o Instagram de uma forma muito... Eu consumia muito conteúdo aleatório. Coisa do tipo, como assim? Eu tenho aqui meus 23 anos e eu não tenho um apartamento, eu não tenho um carro do ano, eu não viajei pras Maldivas, sabe? Uma coisa muito utopia que eu sei que muita gente pensa dessa mesma forma. Tipo assim, nossa, eu tô aqui parado e aquela pessoa ali já foi pra tal lugar, já viajou fora do país, já fez intercâmbio, já fez tal coisa, já fez aquilo. E assim... E era isso a minha autocobrança, sabe? Me gerava ansiedade. O fato que parecia que a vida de todo mundo tava... Gente, meu cachorro. Olha lá, filho. Aí, ó. Gente, continuando. Então, eu olhava pra tela do Instagram e eu via a vida de todo mundo acontecendo e menos a minha. E não é simples assim, do tipo, aquilo ali não é real, entendeu? Na nossa cabeça, nosso cérebro, ele não entende desse jeito, né? Ele automaticamente culpa a nós mesmos. Tipo, nossa, você tá aí e a vida de todo mundo tá acontecendo menos a sua, sabe? E aí isso me frustrava muito. E aí eu comecei a fazer uma coisa que chama terapia. Gente, juro, façam, né? Inclusive, façam terapia. E aí eu comecei a entender algumas coisas que eu não tinha entendido antes. Do tipo, a vida, ela leva tempo pra acontecer. A gente precisa ter calma. Você tem que ter isso muito claro na sua mente. Calma, pelo amor de Deus. A vida não é um vídeo de 15 segundos de antes e depois, do tipo, pessoas fazendo vídeos aleatórios, do tipo, tô aqui em casa, de repente tô em Maldivas. Gente, não é assim. E é engraçado porque isso parece óbvio, mas eu acho que o óbvio, ele precisa ser dito às vezes, sabe? Porque a gente esquece, a gente vive numa época muito automática, muito conectada, e a gente acha que tudo é daquele jeito. E a gente se frustra quando não acontece na vida real, porque a vida real, ela não é assim, a nossa vida real, ela não é assim. Então, assim, toda vez que você entrar numa rede social e se frustrar porque você olha e sua vida não tá daquele jeito, é normal, não é só você que se sente assim. Não, você não vai ser a primeira nem a última pessoa a se sentir assim. Bom, aqui vão algumas dicas que me têm ajudado bastante a lidar com a minha ansiedade. Bom, uma das primeiras dicas que eu vou dar pra você, que tem me ajudado muito, assim, evite ficar se comparando com o outro. Gente, isso é tão comum nas redes sociais, que é uma coisa quase impossível você não se comparar nas redes sociais com outra pessoa. Então, assim, tá tudo bem, a gente não precisa se comparar, você não precisa competir com ninguém, né? A vida, ela não é uma competição, por mais que tudo faça parecer que não é uma competição. Então, evite ficar se comparando. Bom, a dica número 2,
Valorize seus pontos fortes, descubra qual é a sua habilidade, o que você gosta de fazer, que você não teve que ficar aprendendo e tal, que é uma coisa natural, sabe? Descubra qual é o seu ponto forte e invista nele. A dica número 3 é determine metas realistas, sabe? Eu vou falar um pouco de livros, que eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler. Ali não vai focar, mas tem alguns livros. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler e eu acabei perdendo isso ao longo do tempo, né? Enfim, por conta de faculdade, trabalho, redes sociais, inclusive, porque a gente perde muito tempo nas redes sociais, né? Isso faz com que a gente queira ficar menos tempo lendo livros e mais tempo rolando o feed da nossa telinha, né? Uma das coisas que eu comecei a fazer esse ano foi metas realistas, sabe? Eu queria muito voltar ao hábito de ler, mas ano passado eu tinha essa mesma meta de querer ler. Só que, gente, olha a loucura que eu fiz com faculdade. Agora eu tô no meu último ano da faculdade, mas ano passado tava no penúltimo. Penúltimo ano da faculdade, trabalho, enfim. E eu coloquei uma meta de ler todos os meus livros. Gente, eu tenho muito livro. Aí eu coloquei a meta de ler todos os meus livros e comprar mais uma lista de livros pra ler no ano. Tipo, como se eu fosse ler, sei lá, 2 livros no mês, um livro pra cada mês. Gente, é a pior coisa que a gente faz na nossa vida, colocar metas que não são realistas. Porque você se frustra porque você não tá conseguindo realizá-las, aí você não realiza e começa a se frustrar. Aí você, se frustrando, você para de ler. Enfim, gente, você entra num ciclo vicioso, por favor, não faça. Fiz metas mais realistas e podem aparecer até um pouco demais pra alguns de vocês que vão falar, poxa, só isso e tal. Mas, gente, é o que cabe no meu tempo, entendeu? A gente tem que pensar que a gente tem que agradar a nós mesmos antes de agradar ao outro, sabe? Então, a minha meta hoje, esse ano de 2023, de leitura são 3 livros ao ano. Poxa, Carol, só 3, porque é o que eu vou conseguir, que eu espero conseguir, sabe? A gente vai muito pela cabeça dos outros, a pessoa fala, nossa, mas só 3, por que você não lê 10? Não sei o quê. E a gente fala, verdade, por que eu não leio 10? E aí eu acabo não lendo nenhum. Então, assim, a opinião das pessoas é importante, mas não mais importante do que a sua opinião, do que você tá sentindo. Só você vai saber o que de fato você tá sentindo. Deixa eu ver, eu tô na quarta dica, né? A quarta dica é olhe para si mesmo com carinho e cuidado. Quantas das vezes a gente não se martiriza, não se castiga por causa de algo que não aconteceu, sendo que às vezes essa coisa nem tá no nosso controle, sabe? A gente nem pode fazer nada sobre aquilo. E a gente faz com que seja uma coisa gigante que a gente se sinta mal por dias. Sendo que não precisa ser assim, sabe? Nossa, positividade tóxica, tenho que me sentir bem. Não, não é sobre isso. É sobre sentir, mas não prolongar esse sentimento, né? Não entrar na melancolia. Estou trabalhando, né, nisso, mas eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco melancólica. E, gente, isso só prejudica, tá? Você só prolonga a energia negativa do seu lado e aquela coisa toda. E não precisa ser assim. Aconteceu? Putz, verdade. Mas você tem que focar na solução. Olha que doido, né? Eu funciono muito com coisas motivacionais, gente. É interessante, inclusive, você saber como é que você funciona em relação a objetivos. Então, motivação é uma coisa que assim, me faz querer fazer as coisas mesmo. Então, acho que não vai dar pra ver, mas ali no meu quarto, na minha mesinha, tem uns post-its, não tá focando. Ali tem uns post-its. E aquilo ali é justamente pra me ajudar a olhar a vida de uma forma com mais carinho, sabe? Aí tem frases do tipo, bom dia, comemore, você está viva, foco na solução, sabe? Porque às vezes a gente foca muito no problema, sabe? E isso acaba virando uma bola de neve. Não precisa ser assim. Quinta dica é celebre as suas conquistas. Às vezes a gente acha que o que a gente faz é muito pequeno e não merece ser comemorado. Eu vou ficar feliz pra quê? Foi só mais uma coisa. Não foi só mais uma coisa. Você conseguiu finalizar aquilo que você se propôs a fazer, sabe? Eu tô no meu último ano da faculdade, então eu tenho me sentido, assim, um pouco ansiosa, claro. É uma coisa ainda que eu tô trabalhando. E é muito difícil pra mim, às vezes, sentar e estudar e fazer o que eu tenho pra fazer, sabe? É muito difícil fazer isso, às vezes. É muito difícil. E aí, esses tempos atrás, eu sentei e me propus a fazer uma atividade da faculdade que eu estava enrolando há muito tempo. Estava procrastinando há muito tempo. E eu sentei e foi difícil. E eu consegui finalizar. E parece muito bobo pra algumas pessoas. Mas eu demorei, que eu fiquei muito feliz. E que se eu não tivesse dado importância, ia parecer que eu deveria só fazer aquilo, sabe? E é só mais uma coisa. E não, as coisas, elas precisam ser comemoradas, elas precisam ser
ditas. Basicamente é com esse vídeo que eu finalizo. Eu e o Sushi estamos aqui pra dar todo o apoio que vocês precisarem. Se você já passou por alguma dessas situações que eu falei aqui no vídeo, sobre ansiedade, sobre redes sociais, me conta como tá sendo. Vamos junto descobrir um jeito de não passar por isso, ou se tiver que passar de uma forma mais leve, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, envia esse vídeo pra pessoa que tá precisando ouvir umas coisas assim, né? De levar um chacoalhão do tipo, calma, a vida vai acontecer no tempo que ela tiver que acontecer. Isso não significa que você tem que ficar parado, né? Isso significa só que você tem que entender como as coisas funcionam, que elas levam tempo, né? E aqui eu vou finalizando esse vídeo. Foi uma delícia conversar com vocês. Comenta aqui embaixo como é que tá sendo a sua experiência, como você lidou com isso. Às vezes você tem outras dicas mais legais pra me passar, porque eu também tô passando por isso. E eu quero passar por isso de uma forma mais leve, de uma forma mais realista, né? Porque a gente não precisa sofrer nessa vida não, gente. Um beijo e até mais.